Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de sermões novamente. Estávamos em Atos, completamos essa série mais ou menos em 4 meses, e agora entramos em mais uma série sobre os 10 mandamentos. Então, a base dessa série vai estar no livro de Êxodo. Eu recomendo todos que leiam o livro de Êxodo constantemente durante os dias em que nós estaremos meditando nesta série de sermões. Além da sua leitura anual, você deve ter um plano anual de leitura para ler a Bíblia ao menos uma vez ao ano. Queria convidá-los a ter um pouco mais de atenção sobre essa história que conta da saída do povo da escravidão, do povo do Egito, até a sua libertação, até a terra prometida. E então eu queria primeiramente convidar todos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 19. E eu estou muito contente, orei ao Senhor durante a semana para que todos estivessem no culto neste primeiro sermão, e aqueles que não puderam vir, eu já pedi de antemão para que ouvissem no YouTube, no nosso canal. De outra maneira vai ser muito difícil que nós venhamos a compreender o tamanho da profundidade da bênção e do presente de Deus ao nos dar os 10 mandamentos. Irmãos, o propósito dessa série é buscar o mesmo propósito pelo qual o Senhor nos deu os 10 mandamentos. O Senhor deu-nos os 10 mandamentos com um propósito, e esse é o propósito pelo qual nós estamos e vamos meditar nesses 10 mandamentos nesta série. E qual é o propósito de Deus ao dar os 10 mandamentos para o seu povo? Preste bem atenção: despertar-nos para a vida espiritual. Despertar-nos para a vida espiritual. Aprendermos sobre o que Deus espera de nós. Aprendermos sobre o que Deus espera de nós. O que nós devemos esperar de nós mesmos. Qual o significado da vida? O que é a verdadeira vida? De que tanto as Escrituras nos prometem, se conhecermos, se buscarmos, se guardarmos os mandamentos. As Escrituras sempre dizem que conheceremos a vida, e a vida em abundância. O que é essa vida? Como ela se manifesta? Este é o propósito pelo qual Deus nos deu os 10 mandamentos. A sua palavra, a palavra decálogo, significa 10 palavras. Logos, deca, 10, logos, Deus, decálogo. As 10 palavras que nós chamamos os 10 mandamentos, Então eu gostaria de convidá-los a abrirem primeiramente suas Bíblias em Êxodo 19. Eu já queria dizer de antemão que nós vamos passear no livro de Êxodo, então fique com a sua Bíblia aberta. Você que não tem o costume de trazer sua Bíblia, mude o seu costume, tá bem? Você que não sabe ler ou tem dificuldade, preste bastante atenção, porque é muito mais difícil ouvir apenas, até mesmo quando Deus nos manda, nos fala sobre o seu mandamento. Ele fala: ouçam atentamente, e ele fala: olhem, observem, ou seja, ouvidos e olhos. Por isso é importante que a palavra seja tanto ouvida quanto vista. Esse é um presente de Deus para nós. Nossos olhos e nossos ouvidos são as vias que Deus utiliza para que nós venhamos a conhecer e tomar conhecimento externo da sua palavra. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Êxodo 19, como já fizeram, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 25. Depois nós vamos ler Êxodo capítulo 20, na sequência, até o versículo 17. E por último, vamos ler apenas um versículo do capítulo 31, que é o versículo 18. Mas eu vou direcionando a igreja nessas leituras. Eu sempre peço ao ler a Escritura que todos lembrem que Deus é quem fala conosco por meio da Escritura. E sempre peço para que todos leiam com calma, com atenção, com cuidado. Mas hoje eu queria que vocês lessem com calma,
com atenção e com cuidado redobrado. Façamos a leitura então. Êxodo capítulo 19. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali, em frente ao monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte, santificou ao povo, e eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: estai prontos para o 3º dia, e não vos chegueis à mulher. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo para não acontecer que ultrapassem os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai e desce, depois subirás com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu
o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Irmãos, abram suas Bíblias, continuem seguindo a sequência em Êxodo 31, alguns capítulos adiante. Eu gostaria de fazer a leitura do versículo 18 apenas, o último versículo do capítulo 31. Está escrito: quando acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor falou conosco, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, desta vez não com trovões e relâmpagos, não com um monte fumegando, não com limites na relação e na proximidade contigo, mas sendo um contigo em Cristo, como filhos, que têm sempre um lugar junto ao trono da graça, ao lado direito da tua mão, como Jesus, nosso Senhor. Temos todo o seu prazer em nós, todo o seu amor infinito, imutável, incondicional e eterno. Senhor, que nós possamos ser imersos nestas palavras que disseste ao teu povo, em amor, que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e que o teu Espírito vivifique as nossas consciências, ilumine-nos, transforme os nossos corações para ver a tua lei, desvende os nossos olhos, Senhor, afasta todo o mal de nós e escreve em nossos corações, Senhor, a tua lei, Senhor. Faz-nos maravilhar-nos com as tuas palavras, desejarmos, alimentarmos-nos, Senhor, daquilo que o Senhor nos dá, o próprio Cristo, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito nos batize com mais poder e graça nessa manhã, e que todos os Teus filhos sejam ensinados do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos para a Tua glória. Amém. Irmãos, já disse antes sobre o propósito pelo qual nós estamos nessa série, e repito: despertarmos para a vida espiritual, aprendermos sobre o que Deus espera de nós, aprendermos sobre o que nós devemos esperar de nós mesmos, qual o significado da vida e o que é esta vida que as Escrituras sempre nos prometem, na condição de guardarmos, buscarmos, conhecermos os seus mandamentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esta foi a maior manifestação, a maior revelação de Deus até então na história da humanidade. Deus nunca tinha se revelado desta forma. Deus nunca se manifestou até aquele momento desta maneira. Alguns poderiam dizer: mas pastor, Deus não falava com Adão na viração do dia? Adão não se encontrava, mas dessa vez Deus, Ele revela em palavras
plenas e perfeitas quem Ele é, o que Ele espera de nós, o que é a vida, o significado de todas as coisas, e nós não temos relatos desse tipo de palavras de Deus falando com Adão e Eva. Mas antes disso, para que o grande dia da entrega das tábuas da lei fosse possível, outros eventos preparatórios foram necessários. Por isso eu fiz essas leituras introdutórias. Assim como para que uma árvore venha a crescer, primeiramente ela deve ser plantada. E antes dela ser plantada, o solo deve ser bem preparado. Assim também o Senhor preparou os corações e a mente do seu povo com eventos preparatórios antes deste grande evento. Eventos estes que foram igualmente importantes. Talvez juntos constituam um só único evento, como a introdução de um livro também faz parte do livro. E o primeiro evento preparatório que Deus criou, estabeleceu e fez antes de dar as tábuas da lei está em Êxodo capítulo 3, quando Ele chama Moisés. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Aqui Deus fala com Moisés, é aquela passagem famosa onde Deus fala por meio de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Foi a primeira vez em que Deus se manifesta a Moisés e ao seu povo com o propósito de libertar o seu povo e no meio de tudo isso dar os 10 mandamentos. Vamos fazer a leitura com a mesma atenção e reverência. Está escrito assim: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: eu vou me aproximar para ver esta coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então esse primeiro evento preparatório é o chamado à libertação. Em Êxodo 20, quando nós lemos os 10 mandamentos, o Senhor fez questão de nos dar e de nos trazer a consciência, a condição do ser humano. No versículo 2, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, versículo 2, antes de dar os 10 mandamentos, e quem faz a leitura dos 10 mandamentos todos os dias, sempre, antes de entrar nos 10 mandamentos, lê a mesma frase, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Porque Deus não deixou de fora esta observação? Porque a primeira coisa que um homem precisa para que ele seja despertado para a vida espiritual, ou seja, comunhão com Deus, para aprender sobre o que Deus espera dele, para aprender o que ele deve esperar e cobrar de si mesmo, e qual o significado da vida, e viva a verdadeira vida, a primeira
condição é ter consciência do seu estado real de escravidão. A missão de Moisés é apenas e tão somente a missão de Deus. Moisés, ele vai apenas revelar ao povo e mostrar ao povo qual é a missão de Deus e ser um instrumento dela. E Moisés então precisa mostrar ao povo, assim como um pai mostra para o filho a realidade da vida e de quem esse filho é, assim também Moisés precisa mostrar ao povo a sua condição de escravidão e revelar que este não é o propósito pelo qual eles foram feitos. Porque o povo, e depois vocês vão ler em Êxodo, muitas vezes até tem saudades do tempo em que eram escravos e achavam que ali estava tudo bem. Apesar do cansaço, apesar da opressão, de trabalhar duramente, eles estavam tranquilos. E o que Moisés vai fazer então é informar o povo, revelar ao povo que esse não é o propósito de Deus. A escravidão não é o propósito do homem. Então o povo precisa entender, a missão era clara: tirar eles do Egito, livrar eles da opressão e da escravidão sobre o jugo de Faraó, condição indispensável para a salvação. Ou seja, para sermos salvos, precisamos entender no que consiste a perdição. Então Moisés estava informando ao povo que havia salvação, mas primeiramente estava informando a eles a sua condição de perdição. Nós temos um relato mais preciso do que aconteceu ao homem em Gênesis. Logo nos primeiros capítulos nós vamos ver ali a criação de Deus, e Deus nos diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e depois nós vamos ver a rebeldia e a queda do homem. Mas nós precisamos, irmãos, entender profundamente no que consistiu essa queda e essa escravidão, no que consiste essa perdição. Um dos termos utilizados na métrica, no estudo das medidas, é que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Nós precisamos entender a profundidade da escravidão, a profundidade da servidão. Aquele povo não estava escravo apenas num sentido político-social. A escravidão que o homem caiu foi uma escravidão infinitamente mais profunda. E eu tentarei aqui explanar um pouco sobre em que consiste esta escravidão, essa perdição. Em primeiro lugar, nós precisamos saber então em que consistia a imagem e semelhança de Deus. Se alguém perguntar a você, o que significa quando Deus diz, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem foi feito em liberdade, em desejo e vida de amor livre. Significa que o homem tinha o discernimento de Deus como sendo o único bem, o único que é bom. E consequentemente, essa imagem e semelhança de Deus significa comunhão e vida de amor e amizade com o próprio Deus. Nós precisamos ter em mente o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, essa vida que há, esse amor que há entre a Trindade. O homem foi feito com afetos, pulsações, disposições de amor a esse Deus, igualmente a esse Deus, livre para amar, desejando esse Deus, querendo esse Deus, conhecendo esse Deus, amando esse Deus, diferentemente dos animais, que agiam apenas de forma material, por instintos. O homem não é apenas matéria, o homem tem um espírito. O homem foi feito livre, o homem tem inteligência, conhecimento de Deus no Éden. Ele tem conhecimento de si mesmo, e ele tem conhecimento do mundo que o cerca. O homem, a imagem e semelhança de Deus, também tem vontade de bem. É o que Tomás de Aquino fala. A vontade de bem consiste em disposição para obedecer. O homem estava disposto a obedecer quando foi criado. Significa também paixões ordenadas, ou seja, o homem tinha prazer espiritual. O seu prazer era ordenado, ajustado. Ele tinha prazer em Deus. E por último, o homem era irascível. Essa palavra, quando nós ouvimos, parece algo ruim, derivado de ira. Mas é uma ira no sentido bom. O homem era revoltado, entre aspas, com a condição de não viver com Deus. Então tudo nele clamava por esforço para dedicar-se ativamente em buscar esse Deus e esse bem.
O homem tinha uma força violenta e uma revolta, em um bom sentido, aonde havia uma grande disposição para enfrentar o que fosse para se relacionar com esse Deus. Ou seja, a sua vontade toda jorrava para Deus. Era violentamente um desejo insaciável do próprio Deus, assim como há esse desejo na própria Trindade, né? Esse amor insaciável entre a própria Trindade. Em que consistiu a queda, então, irmãos? A queda consiste no contrário da imagem e semelhança de Deus, ou seja, escravidão, desejo de morte, solidão, separação de Deus, perca da amizade e do conhecimento de Deus e da vida de amor livre. Ao invés da inteligência, o homem agora é ignorante. O homem não sabe mais quem é Deus. Percebam que Adão, ele passa da inteligência à ignorância, porque se ele pecou, e se ele conhece Deus, e se conhecesse Deus, e se o seu conhecimento de Deus permanecesse após a queda, ele não iria se esconder, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas ele cai em ignorância sobre quem Deus é. O homem passa da inteligência para a ignorância sobre Deus, sobre ele, sobre o mundo. O homem passa do seu estado de vontade de bem, de disposição em obedecer, para um estado de malícia. O homem se torna um rebelde sem causa. Ele é totalmente rebelado sob qualquer autoridade, seja Deus, seja os pais, sejam os professores, sejam quem for. O homem cai em um estado de rebeldia. A terceira condição do homem, fruto da queda, é que ele tem as concupiscências, essa palavra difícil, né, da Bíblia, ou seja, a desordem, o caos nos seus desejos de prazer material. Se antes o homem tinha prazer em Deus e seus desejos eram ordenados, agora ele só tem desejos na matéria. Ele não tem mais desejos no espiritual, ele tem desejos no aqui e agora. Ele substitui o desejo por Deus e o amor a Deus por desejos e prazeres simplesmente materiais, né? O primeiro deles, outra pessoa, e por isso a idolatria do amor hoje em dia, onde as pessoas se relacionam para buscar no outro aquilo que se perdeu em Deus. Alguns nem se dão o trabalho de se relacionarem com outro ser humano, né? Antes o homem, na sua solidão, ele buscava Deus. Agora o homem, ele busca a suprema felicidade em outro parceiro. Alguns nem se dão o trabalho disso e procuram nos animais, né? Cada vez vão descendo mais. E alguns também não querem nem Deus, nem os homens, nem os animais, e se contentam com prazeres de vícios, drogas, pornografia, bebedices, enfim, o homem em declínio total, né? Esse é o significado da concupiscência. E por último, foi substituída essa irascibilidade, né? Essa revolta, essa compulsão violenta, que é ativa e não mede esforço para buscar a Deus, essa fome insaciável, por fraqueza. O homem é preguiçoso agora. O homem tem um total desinteresse por Deus. Não interessa, não é mais assunto das conversas, dos interesses. Deus não é interessante. Ele se torna passivo, desinteressado, preguiçoso, para buscar Deus, para buscar o bem. Isso é o que Paulo quer dizer em Romanos 3:23. Destituídos foram da glória de Deus. Ou como os reformados falam, totalmente depravado. Ou como os católicos cunharam, o pecado original. É a mesma coisa. A concupiscência da carne, que é essa desordem dos prazeres sensíveis. O homem agora só quer ter sensações e estímulos materiais. A concupiscência dos olhos, a desordem dos bens materiais exteriores, ou seja, o homem, tudo que ele vê, ele quer ter, porque ele tem algo tangível, ele foi feito para o que ele não vê, que é Deus, mas agora ele procura possuir tudo que vê, né? Por isso a avareza e a cobiça, né? Então, a concupiscência dos olhos. E por último, a soberba da vida, a desconstrução do amor. A soberba da vida é o amor na medida do homem, tá? A soberba da vida é o amor segundo o nosso querer.
aquilo que nós vamos agora nomenclaturar e declarar como sendo amor. Escravidão, Egito e Faraó, o estado real do homem, a sua total depravação, significa o mundo. O Egito significava o mundo, o Faraó, o diabo, e a escravidão, essa depravação, esse estado do homem de decadência, de queda. Essa é a primeira coisa que o povo precisa entender, e essa é a primeira coisa que nós precisamos entender: o estado do homem após a queda. Por isso Deus, Ele manifesta o homem mostrando a sua escravidão. O segundo grande evento que prepara a humanidade para a lei é a libertação, ou seja, a própria salvação. Abram lá em Êxodo 12, voltem um pouco. Êxodo 12, apenas 2 versículos. Êxodo, capítulo 12, versículo 27 e 28. Está escrito assim: respondereis. Êxodo 12, 27. Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O segundo grande evento é o evento da Páscoa, que não é apenas uma comemoração, como falamos semana passada, de presentes, chocolates, nada contra, já disse, se sobrou muita Páscoa você pode trazer para o pastor, mas o evento da libertação, aquele evento que todos que leram Êxodo já viram e já leram. Deus chama Moisés, ele envia 10 pragas para mostrar o seu poder ao faraó. Ele subjuga e destrói todos os deuses e os poderes das trevas, afoga no Mar Vermelho o exército inteiro do faraó, e então o Senhor dá as 10 palavras. O evento preparatório antes do povo receber a lei é essa saída, essa Páscoa, essa libertação do povo, E eu gostaria de ler com vocês também Êxodo 14, 26 ao 31, e vocês vão entender por quê. Êxodo 14, 26 ao 31, diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então, a grande libertação do povo, ou seja, o segundo evento preparatório é a salvação. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, prestem bem atenção, é que estes eventos, eles sinalizam, eles são sinais de eventos futuros. São sinais e eventos proféticos que anunciam uma realidade futura, de salvação futura. Essa Páscoa que o povo come lá, o cordeiro, é o próprio Cristo. O sangue que eles passam nos umbrais das suas casas para que tenham vida é o sangue de Cristo. Esse mar que subjuga é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que afoga e aniquila as forças do mal nas nossas vidas. Aquele povo tinha apenas os símbolos, como eu sempre brinco, o cheirinho do churrasco. Nós temos o churrasco, nós temos a realidade desses eventos que apontavam. Então, a segunda coisa que Deus faz após mostrar ao povo o seu estado de escravidão é também mostrar a sua libertação em Jesus Cristo. A sua libertação em Jesus Cristo. O Senhor não abandonou o seu povo. Jesus é a nossa Páscoa. Nós fomos justificados por Jesus. O seu poder nos favoreceu. Ele nos deu do seu Espírito. Esse é o poder de Deus, e o Deus de poder destruindo o diabo. Por isso eles cantaram aquele cântico que nós lemos aqui no início do culto.
Depois deste evento, exatamente, se tu colocar os teus olhos, tu vai ver, e você leu a passagem seguinte, era o cântico de livramento. Então, Deus precisa manifestar ao povo a sua salvação, o homem precisa compreender a sua salvação. Deus manifesta a sua salvação, mas ao mesmo tempo Ele também manifesta o propósito pelo qual Ele os libertou, né? Nós lemos Êxodo 12, 26 e 27, e no versículo 27 está escrito que era para o povo lembrar da Páscoa, e a última frase do versículo 27 é: então o povo inclinou e o adorou. Então, ao manifestar a sua salvação, Deus também manifesta o propósito pelo qual o homem foi salvo, ou seja, adorar a Deus. Imediatamente, é natural, o homem foi liberto. Presta bem atenção, isso significa uma libertação espiritual. O homem é liberto. A primeira coisa que o homem faz depois que ele é livre, adorou a Deus. Finalmente ele saiu daquela condição de escravidão e ele adora a Deus. É a primeira coisa que ele faz. Moisés e o cântico mostram isso, né? Então o significado da terra prometida, que Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, são as essências, né? As iguarias essenciais do reino vegetal e do reino animal. O mel é a plenitude do reino vegetal, né? E o leite é a essência do reino animal. Quem tem leite, tem mel, tem tudo, né? O que há de melhor. Então é uma terra plena, uma terra espaçosa. Agora vocês vão ser livres, vocês vão ser gente, vocês vão aprender a ser felizes, né? Então o significado da terra prometida é o reino de Deus. Nós não podemos ler Êxodo e ficar só nos símbolos, e olhando para os símbolos, e não olharmos para o que esses símbolos apontam. Então Deus está nos manifestando que Ele tem uma terra prometida, né? A igreja, o reino de Deus, vivendo eternamente em paz, em justiça e felicidade. Todos esses sinais e prodígios são símbolos e sinais proféticos disso. Então nós chegamos no último evento preparatório, e eu já caminho para o final do sermão. Este último evento que antecede a entrega da lei. Este evento é a revelação do propósito e do meio, ou seja, do instrumento pelo qual Deus salva. O último evento, o primeiro evento é mostrar a escravidão, o segundo evento é mostrar a salvação, e o terceiro evento é mostrar o propósito da salvação, para onde Deus quer levar o povo. E muito mais, a importância do meio que Deus irá usar, a sua palavra, para libertar o povo. Percebam que Deus só dá as palavras ao seu povo e os mandamentos depois que o povo é livre. Deus não pode dar as palavras enquanto o povo é escravo, porque ele não pode cumprir. Então, após libertar, Deus dá a palavra. Esse é o meio pelo qual o povo vai viver tudo o que Deus preparou para eles, tudo aquilo que nós falamos no começo do sermão, né? O que é a vida, o que eu devo esperar de mim, o que eu devo esperar de Deus. Então nós podemos fazer a leitura de Êxodo 15, um versículo 26. Diz o seguinte, Êxodo 15, versículo 26: se ouvires, olha só, se ouvires, é só uma condição só, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu já disse aqui nesse púlpito que o melhor médico e a melhor medicina é a medicina preventiva, que nos previne das doenças. Algumas pessoas utilizam Jeová Rafá, foi aqui este termo, é a primeira vez que aparece no livro de Jeová Rafá, é o Deus que cura. Claro que Deus cura de doenças, mas Deus, como médico, Ele se apresenta na Escritura como um médico preventivo, né? Ele nos previne das doenças por meio de quê? Qual é o remédio? Sua palavra. A sua palavra é o meio pelo qual Ele vai utilizar como um instrumento para revelar o seu propósito. O significado dessa cura é a restauração da humanidade. Aqui está em jogo tudo.
Aqui tudo está em jogo. O que Deus está falando é que o homem era doente, o homem era totalmente depravado, o homem era totalmente caído em si, como nós observamos no começo do sermão, aquele estado terrível, que eu fiz um pouco de uma dissecagem aqui sobre o que consistia esse estado. Essa era a doença mortal, não era uma doença como joanete, né, ou garganta inflamada, não, era uma doença de morte, uma doença mortal. Então Deus está dizendo que Ele é o Deus que vai proteger o seu povo de nunca mais ter essas doenças. Por meio do quê? Da sua palavra. Então aqui Ele está revelando ao povo qual é o meio, o remédio que Ele utiliza, tá bem? Então o que o homem perdeu terá fim. Finalmente a sua doença será removida e curada por meio dos mandamentos. Ou seja, ele vai sair da ignorância novamente para a inteligência. Ele vai sair da malícia para a vontade de bem. Ele vai sair da concupiscência para a paixão ordenada e da fraqueza para esse estado irascível. Ou seja, finalmente o homem vai perder esse desinteresse, essa preguiça de Deus, né? É claro, irmãos, fazer um parênteses importante aqui, nós estamos falando dos 10 mandamentos no contexto da nova aliança. Para o povo do Egito naquele momento, né, a palavra não tinha este poder para transformar o homem, mas para nós ela tem, porque nós temos o Espírito, nós temos a realidade. Então para nós cristãos, para o povo de Deus, a palavra é o meio de graça. Naquela época era apenas um meio para que Deus trouxesse de novo ao homem a consciência dele, que ele já tinha perdido tudo, tá? Agora, para nós da nova aliança, nós temos agora a palavra como um meio de graça, que vai nos tirar da ignorância para a inteligência, da malícia para a vontade de bem, das concupiscências para paixões ordenadas, da fraqueza para essa disposição, esse interesse novamente por Deus, e uma disposição de lutar e de se esforçar para conhecer esse Deus, que é o que mais falta hoje em dia na vida do povo de Deus, né? Essa disposição ativa de conhecer a Deus, esse interesse por Deus, né? Quando o povo de Deus se reúne, o interesse, as conversas sejam sobre Deus, né? Quando a família se reúne pensando em fazer algo muito legal, seja Deus, esse algo maravilhoso, né? É isso que falta na grande maioria do povo de Deus. E quando nós falamos disso, e quando eu falo disso, deveria o nosso coração ficar ansioso. Então, né, se tudo depende da palavra e dos mandamentos, eu quero conhecer logo esses mandamentos. Pastor, entra logo nos 10 mandamentos, nos mostra logo esses mandamentos, se é deles que dependem a vida, como a Escritura nos fala. Se disso, tudo que o Senhor está falando, depende apenas de ouvir atentamente, guardar e aprender, então nos ensina. Esse deveria ser a nossa resposta. A palavra vai nos dar o conhecimento de Deus, a palavra vai nos dar o que nós devemos desejar, ou seja, o que é a felicidade. A palavra de Deus vai nos ensinar o que devemos fazer e como devemos viver, ou seja, quem é Deus, quem eu sou e o que é esse mundo, que é as 3 perguntas, são as 3 perguntas que todo filósofo faz, né? Qual é a causa primeira da existência? O que é esse mundo? Por que esse mundo existe? Quem sou eu? Qual é o meu lugar? São as questões mais profundas da alma humana que Deus revela onde? Nos seus mandamentos, nas suas palavras. Aí nós temos a resposta, e é por isso que nós estamos nesta série. Nós precisamos desejar primeiramente, antes de começar a série, desejar essas palavras, e esse é o propósito desse sermão introdutório. Eu poderia entrar diretamente nos 10 mandamentos, mas eu gostaria de preparar também, assim como Deus preparou o povo, para esse desejo. Eu estou fazendo um seminário de filosofia, e a primeira aula o professor fez um exercício com a turma. Ele manda que todos os seus alunos peguem um papel e uma caneta, e que escrevam como se fossem um amigo, por exemplo, como se fosse um amigo meu. Escreva sobre a minha vida, como foi a minha vida, porque eu morri. Essa é a primeira lição do seminário. Só que eu tenho que escrever sobre mim, né? No caso, sendo o meu amigo, fingindo que eu sou um amigo meu, escrever sobre mim como foi a minha vida, mas sobre como foi a minha vida ideal. Tudo que eu desejo da minha própria vida, viver na minha vida.
E esse professor fala: ora, quem não tem um plano de vida, não tem uma vida. Porque você vai julgar as suas ações somente como sendo pecaminosas e erradas se você fez algo contrário à expectativa que você colocou como ideal, o máximo para ser vivido como um ser humano. Para o cristão isso é muito fácil, porque a esperança do cristão e o plano de vida do cristão é o quê? Parecer mais com Cristo, ser a imagem de Cristo. Mas nós precisamos por um momento pararmos de forma detalhada e colocarmos claro na nossa consciência, no nosso coração, quem Deus espera que nós sejamos. Esse é o propósito da lei. Deus está fazendo o trabalho que o filósofo pediu, né? E a própria ciência da filosofia, ela pede uma única coisa. A filosofia começou com Sócrates, né? E não tem nada a ver com as universidades de hoje em dia. Eram diálogos, né? E Sócrates, ele não fazia como muitos especialistas da área hoje em dia, que podem ensinar uma coisa e viver outra. Sócrates pedia apenas uma coisa para si e para os que ouviam: que aquilo que ele falava e pesquisava fosse real e tivesse um sentido real na sua própria vida. Ou seja, que ele levasse a sério aquilo. O que Deus nos dá com a lei, irmãos, é isso. Ele vai nos revelar o que Ele espera de nós, e o que a vida espera de nós, e o propósito da vida, o motivo pelo qual Ele criou todas as coisas, e vai tentar, por meio dessa lei, colocar o ideal do ser humano dentro de nós, mostrando-nos o que é o pecado, o que é ir para o lado contrário do alvo pelo qual Ele preparou, de forma séria. E é por isso que Ele dá tantas advertências, porque quando eu não observo, não atento e não ouço, eu ignoro, eu estou atentando contra o próprio Deus, contra a própria vida, eu estou cometendo um crime, um sacrilégio de jogar a minha vida fora, de desprezar Deus, desprezar a criação, desprezar o mundo. Então, estas questões mais profundas da alma humana nos são dadas quando Deus resolve se revelar e falar conosco. Portanto, a palavra mandamento, com significado negativo, ela tem que ser totalmente abandonada por nós. Porque quando nós ouvimos a palavra mandamento, automaticamente nós, é o que eu não posso fazer então? Não tem nada a ver. A primeira coisa que Deus precisa fazer em nós, nessa manhã, hoje, e a primeira coisa que Ele faz em todas as pessoas, no caminho da vida interior, da vida espiritual, da reconciliação, da amizade com Ele, é justamente despertar o seu povo para a seriedade, para o significado, para o valor do seu mandamento, para o presente que Ele é, para o dom, a doçura, a beleza, a vida, a bondade, a alegria, a paz, a felicidade que são os seus mandamentos. E todas as vezes que nós vamos ler sobre o mandamento na Escritura, os seus mandamentos são vida e paz, os seus mandamentos são mais doces do que o mel, os seus mandamentos são a luz, os seus mandamentos guiam a minha vida, o teu mandamento é precioso, o teu mandamento restaura a alma, o teu mandamento vivifica. Todo aquele que conhece a Deus e a palavra de Deus sabe que mandamento é algo bom, que mandamento é algo maravilhoso. Este é o propósito pelo qual, no início dos seus mandamentos, antes de conhecermos e aprendermos, eu vou repetir, o Senhor deixa claro: eu sou o Senhor teu Deus que está tirando vocês da escravidão. E aí Ele dá os mandamentos, ou seja, vocês vão deixar de ser bichinhos, vão deixar de ser animaizinhos, vão deixar de ser escravos, vocês vão deixar de ser menos do que humanos, vocês vão deixar de ser essa coisa horrível, caótica, ignorante, burra, desprezível que vocês se tornaram. Eu estou dando vida aos meus mandamentos. Por isso o Evangelho ofende o homem, porque ele mostra a real condição do homem, e por isso o homem em pecado, ele rejeita o mandamento, porque o mandamento é luz e mostra as coisas como elas realmente são. Então a primeira coisa que nós precisamos entender
é isto. Eu prefiro, em vez de mandamentos, usar a palavra as palavras. Na Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson diz assim: estas são as palavras que eu vos ordenei. Nesta Bíblia Almeida século 21 diz: estes são os mandamentos. Eu prefiro, estas são as palavras. O Eugene Peterson deu o nome da Bíblia dele a mensagem, muitas vezes ele usa, esta é a mensagem, né? Eu prefiro isso. Eu prefiro usar o termo palavras ao invés de mandamentos. Este é o significado do decálogo, como eu disse antes. Mas poderíamos também chamar remédios, se assim preferirmos, pois são a fonte da cura de toda a humanidade. Se você quiser chamar de remédio, você pode fazer também, porque são a fonte da cura de toda a humanidade. Pela sua palavra Deus cria e recria. O homem em estado desordenado, totalmente perdido, escravizado, confuso, caótico, né? Assim como o mundo, como a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus veio sobre o caos e colocou tudo em ordem, é novamente assim o homem colocado em ordem. O homem em estado caótico, ele é colocado em ordem, em perfeito estado e atitude diante de Deus e do próximo e da vida do mundo, por meio da sua palavra. Ela cria e recria. As palavras, os mandamentos de Deus são simultaneamente expressão fiel de nossos desejos mais profundos. As palavras, os mandamentos de Deus, preste atenção, são simultaneamente expressão fiel dos nossos desejos mais profundos e veredicto crítico de Deus sobre as nossas ações indignas. As palavras de Deus, os mandamentos, revelam os desejos mais profundos do homem. Quando fala, não adulterarás, o desejo mais profundo do homem pelo qual ele foi feito é ser fiel. Não matarás, é proteger e dar vida. Então, ao mesmo tempo, simultaneamente, ela revela os desejos mais profundos e também o veredicto que acusa criticamente todas as nossas ações malignas, a nossa postura errada diante de Deus, do próximo e da vida. A palavra lapida, ela molda, o mandamento informa e depois nos forma. Ele informa a nossa consciência da realidade e da verdade de quem Deus é, de quem nós somos do mundo. E ao entrar na nossa consciência, o mandamento ele gera em nós sentimentos corretos em nosso coração. Ele nos informa e ao mesmo tempo ele nos forma e nos molda. Ou seja, ele cria em nós a vida de Deus. Ele vivifica a todos os corações. Do caos para a ordem, da escuridão para a luz, do vazio e do nada para a plenitude, o preenchimento. Esse é o significado da palavra shalom. Plenitude. Shalom, se nós fôssemos desenhar a palavra shalom, né, seria um círculo fechado. Ou seja, plenitude, tudo que pode existir de perfeito, felicidade, paz. Eu tinha um pastor amigo meu que ele era muito engraçado, e um dia ele sempre atendia o telefone dizendo shalom. Ele tinha a voz bem grossa, dizendo shalom, shalom, ele dizia. E aí um cara perguntou para ele: por que você sempre fala shalom, pastor? Aí ele tentou explicar na hora, ele falou: shalom é paz, shalom é alegria, shalom é plenitude, e ele não conseguia explicar. Ele falou: shalom é como se o próprio Deus te abraçasse, ele disse. Porque é o máximo que o homem pode viver em si. É isso que as palavras de Deus, que os seus mandamentos nos dão. Nós podemos também utilizar para os mandamentos outros nomes, palavras, como eu disse, né? Logos ou Cristo, que é a palavra que se fez carne. Salvação, caminho, verdade, vida. Nós podemos utilizar. Por fim, irmãos, nós não podemos ser apenas ouvintes dessas palavras. Essa é a exortação de hoje. A Escritura nos diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isso é o mais importante, porque nós não estamos falando de teoria. Está em jogo são as nossas vidas, a humanidade está em jogo e depende destas palavras. E sobre isso vai ser o próximo sermão. Então eu não vou nem exortar a igreja hoje em demasia sobre sermos praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, guardar, atentar para a palavra de Deus. Irmãos, que nós possamos fazer como Jeremias e dizermos juntamente com ele: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi
e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor dos exércitos. Irmãos, vamos ficar em pé para ceiar?